Pessoal, saudações a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos aqui para mais um vídeo, mais uma reflexão que eu faço hoje, que é exatamente sobre o projeto que eu tenho, que é de passar para vocês como uma pessoa que está no caminho da espiritualidade deve se comportar perante a política, que hoje é um dos assuntos que gera mais polêmica dentro da nossa sociedade, porque é uma energia muito forte, é uma energia que movimenta muita, mas muita energia do lado espiritual. Tem um poder imenso. Se vocês soubessem o quanto poder tem essa história de política, e a pessoa espiritualizada, ela deve, de um modo geral, se afastar ao máximo disso, porque é muito denso, é muito pesado a carga que tem quando você adentra essa energia da maneira que eles querem, da maneira que o sistema movimenta isso, sabe? Da maneira que as coisas se conduzem. É, Entre eles é uma harmonia só, eles têm uma... A gente não vê isso, mas por trás das câmeras eles estão movimentando milhões, eles estão criando leis, eles estão mandando e desmandando, né? O que a gente vê hoje aí. E a população sofrendo com tudo isso, porque o Brasil hoje é o país que tem as cargas mais pesadas, é o país que tem condições, o povo brasileiro ainda vive relativamente bem, mas que tem os impostos mais absurdos, e eles poderiam estar fazendo leis, eles poderiam estar fazendo coisas no sentido oposto, no sentido para ajudar a população. Mas na verdade você vê aquele emaranhado, aquele amontoado de leis que a cada ano só vai aumentando, não pode isso, não pode aquilo, nunca é uma lei que agora vai beneficiar isso, né? Sempre uma lei que vai aumentar uma carga tributária, que vai proibir fazer tal coisa, né? E a gente não vê tanto benefício nisso. Mas como um espiritualista, como os textos sagrados dizem que a gente deve se comportar perante isso? Para quem é mais assíduo aí da Bíblia, porque o nosso trabalho é muito ecumênico, né? Então a gente se baseia sim nos textos sagrados, a gente se baseia no que está no budismo, no que está no taoísmo, nas correntes hindus também, porque aquilo ali fazia sentido para aquele povo naquela época e hoje em dia muito daquilo ainda faz sentido ou pode ser utilizado. Então, também da mesma maneira que não pode ser levado à risca. Mas o que os textos sagrados nos dizem a respeito dos políticos, né? Pois bem, na Bíblia diz exatamente o seguinte, que respeite os seus governantes, pois eles foram enviados por Deus para comandar o seu povo, certo? Então é exatamente isso que diz, respeite os seus governantes. Se as igrejas pregassem isso, por exemplo, o Brasil é um país de extrema maioria católica, né, e protestante também, né, com os evangélicos, em maioria cristã, vamos dizer assim, né, porque as correntes espiritualistas também seguem o cristianismo em grande parte. Nós não teríamos essa massa densificada, essa energia negativa que está na psicosfera. Porque se está dizendo lá respeite os seus governantes, independente daquele que estiver no poder, você tem o seu direito de escolha lá durante a eleição. Você vota naquele que você quiser, você vai lá, dá o seu voto, escolhe os seus candidatos. Ganhou, torça para que ele faça um bom governo, certo? Independente de quem ganhou. Porque se você torcer contra, que é o que a maioria do brasileiro faz aí, maioria não, mas a grande parcela, você está desejando que você mesmo se lasque, porque aquele cara tem pelo menos 4 anos ali. Então, se você torcer para que ele faça um mau governo, for contra tudo, você está torcendo contra si mesmo, sabe? E é difícil que alguém torcer contra si mesmo, né? Eu quero me lascar, eu não quero, né? Então, ganhou X, poxa, votei no outro, mas que ele faça um bom governo agora. Ganhou Y, é o que eu votei, então que bom que ele faça um bom governo agora. Acompanhe, fiscalize, porque daí 4 anos você tem o direito de escolher ele de novo ou não. As opções estão aí. O que tem de candidato aqui no Brasil não é brincadeira, né? Tem países onde só tem dois, por exemplo, você não vê nem ouve falar de outros, se tem, né? Aqui a gente tem aí 10 opções. E tem candidato que você nem vê ele aparecer na pesquisa, nem vê ele aparecer no debate, mas ele era candidato. O Emael da vida aí, né? E então, assim, a gente tem muita opção aqui. Só que o brasileiro, vou falar até, é burro. O brasileiro é ignorante pra caramba, espiritualmente falando. Porque ao invés de
seguir o que está ali, porque eu nunca fui numa igreja, nunca vi um vigário, nunca vi um padre, um pastor falar disso, mas é lógico que tem uns que falam, né? Faça isso, independente de quem ganhou, se você não vai com a cara dele ou não, deseje para que ele faça um bom governo, porque milhões de pessoas vão ser afetadas pelas decisões que ele tomar, entendeu? Agora, o que eu vejo hoje é muita. O brasileiro gosta acho que isso vem da tradição do futebol também, de torcer contra. Vai jogar um Flamengo ali, todo mundo torce contra, né? Quem é flamenguista está a favor, mas quem não é, todo mundo está torcendo contra. Ganha ou perde aquela confusão, sabe? Então, assim, o brasileiro não sabe se unir. E isso, se o pessoal soubesse, se as pessoas soubessem a energia pesada, a carga negativa que isso gera para nós mesmos, para o nosso planeta, vocês não fariam isso, porque é uma energia extremamente pesada, sabe? E isso atrapalha a nossa própria evolução, isso faz com que o planeta, por exemplo, possa canalizar catástrofes, tempo ruim, fica aquela nuvem escura, sabe? Aquela coisa ruim que você sai, você, nossa, hoje eu não estou sentindo bem. Dormi bem, acordei bem, mas o dia está pesado. Isso é a densificação, porque fica aquela energia, aquela dualidade. E isso alimenta os espíritos trevosos, alimenta o tal do governo oculto que é tanto falado, né? Então, se eu posso dar um conselho é esse: seja sensato. Sabe o que falta no brasileiro? E o nome disso é desonestidade intelectual. O brasileiro é muito desonesto. Não é à toa que nós temos os governantes assim também, né? Ficam roubando, fazendo um monte de maracutaia. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Entrar em política é sempre complicado. O Eduardo Sabá, ele fala isso, que antes dele falar de política, o canal estava mil maravilhas. Ele foi falar sobre política e começou quem defendia um lado atacar, quem defendia o outro atacar. Mas seja sensato, sabe? Eu vou citar exemplos para vocês aqui. Isso aconteceu comigo recentemente, eu até brinquei com o pessoal lá de onde eu trabalho, que isso pode dar problema por conta se a pessoa não tiver sensatez ao fazer as suas movimentações, administrar suas contas. É, o, a gente comprou alguns produtos em conjunto e aí eu tinha que passar R$ 15 para uma colega minha. E aí ela virou, brincou comigo no WhatsApp, eu já estava em casa para almoçar. Ela, você podia transferir para mim aí uns R$ 100, hein? Falou brincando, né? E aí eu pensei que ela estava precisando de R$ 100 para pagar alguma coisa lá. Aí eu falei, vou mandar junto com os 15 da pasta de amendoim. Transferi 115 para ela. Aí ela virou e falou, você é doido? Eu não pedi para você transferir isso não, eu tava brincando só. Falei, opa, não, então transfere meu 100 de volta. Então ela transferiu meu 100 de volta. Então, ou seja, eu movimentei 115 lá para ela e depois ela me passou 100 de volta. Então foi uma movimentação financeira na minha conta de R$ 215. Mas o valor real que a gente queria movimentar ali era somente de 15, entendeu? E por que eu estou citando esse exemplo? Eu estou falando sobre desonestidade intelectual, então prestem atenção. Quando saiu, por exemplo, aquele relatório do COAF lá de rachadinha dos políticos, né? Que pegou lá o filho do Bolsonaro. Se eu acho que ele fez aquilo ou não, tem certeza, lógico que ele estava fazendo, mas todo político faz. Mas se você pegar a movimentação, entrou 600 mil na conta do tal do Queiroz e ele passou 600 mil para frente, sabe-se lá para quem, né? Mas o que ele movimentou, ele pegou 600 mil e passou 600 mil. Se eles falassem assim, você tem que devolver o dinheiro aí, ele teria que devolver quanto? 600 mil. Mas lá aparece, ele fez 1,2 milhão de movimentação financeira. Isso é o quê? Desonestidade intelectual. Se ele tivesse que devolver o dinheiro, ele não teria que devolver 1,2 milhão. Ele teria que devolver 600 mil. E o que o pessoal não vê, todo mundo comemorou, parecia final de Copa. Ei, pegaram. O Queiroz movimentou 1.200.000, né? Flávio Bolsonaro está fazendo rachadinha. Só que eles se esquecem que naquela lista ele era o 11º e o segundo era do PT, era uma assessora do PT que movimentou 12,5 milhões. Lá estava 25 milhões, porque entrou 12 e saiu 12. E os dois ganhando um salário de 12 mil, acho que não sei se é líquido ou bruto. Agora, como é que alguém com salário de 12 mil por mês movimenta milhões assim? Tá errado, não tá? Só que o Queiroz movimentou 600 mil e a outra lá do PT, que ninguém falou, ficou caladinho, movimentou 12 milhões e meio. E aí? Os dois estão errados, não estão? Os dois estão roubando, não estão?
Pois é, mas aí o alvo era o tal do Queiroz, né? O nome disso é o quê? Desonestidade intelectual. Porque você só filtra aquilo que te interessa. Entendeu? Eu vou dar outro exemplo. Não estou defendendo, mas você tem que usar os fatos. O espiritualista, Buda pregava, agora eu saindo do cristianismo e entrando no budismo, o caminho do meio. O caminho do meio é você ser sensato, é você pegar fatos e analisar. Saiu uma notícia essa semana, eles pegaram o pessoal do MEC lá que estava fraudando questão financeira e tudo mais. Aí aquele senador petista, o Humberto Costa, postou lá assim: corrupção bolsonarista é desmascarada e tal, pegaram não sei o que lá, porque pegaram o pessoal do MEC. A mulher do MEC estava andando e ela comprou uma Ferrari para ela e deu um Porsche pro filho dela. O salário bruto dela era de 7 mil reais, salário bruto de 7 mil reais. Aí pegaram isso, aí ele divulgou a manchete lá, não sei se é da Folha de São Paulo, da onde. Ah, corrupção bolsonarista desmascarada. Mas sabe, essa mulher tá lá desde 2010. Quem que governava em 2010? Humberto Costa. Pois é, né? Aí, ó, olha a desonestidade intelectual. Quando ela estava andando de Ferrari e comprando Porsche, foi durante o governo do PT, não foi no do Bolsonaro. Mas pegaram agora, e aí qual foi a manchete? Como é que é o nome disso? Desonestidade intelectual. Sabe? Então, assim, a pessoa vai falar: você está defendendo o Bolsonaro. Eu não tô, não tem nada a ver com ele isso. Pegaram a mulher que mexia lá com o negócio e ela tá lá desde 2010. Então eu não estou defendendo ninguém, eu estou defendendo, sabe o quê? A verdade. E se você achou que eu estou defendendo o Bolsonaro, você é desonesto intelectualmente, porque eu estou falando sobre fatos. E se você não concorda, sinto muito, mas você está muito atrasado, porque isso é analisar os fatos. Entendeu? Acho que tem corrupção no governo do Bolsonaro, tem, mas ainda está longe de ser o que a gente viu. Vou dar outro exemplo. Eu votei na Dilma, tá? Não vejo problema nenhum em falar, porque o voto é livre. A gente vota em quem a gente quiser e depois eu votei no Bolsonaro, sim. E eu faço a minha análise com base nisso. É ruim falar de política, vai aparecer os mimizentos aí, mas seja sensato, não seja desonesto intelectualmente. Durante o governo do. Esse vídeo vai ficar grande, hein, porra. Mas durante a campanha da Dilma contra o Aécio, e eu tava querendo votar no Aécio, eu fui lá e votei nela. Mas ela gastou, não sei se mais de 256 ou se passou de 200 milhões declarados, milhões de reais. Se você juntar todas as pessoas que você conhece na sua vida e pensar o quanto elas vão ganhar do dia que elas nasceram até o dia que elas morrerem, não vai dar esse valor que eles gastaram em uma campanha. O Bolsonaro foi lá com o celularzinho e tal, o declarado dele é de 2 bilhões. 2, é 1% do declarado da Dilma, sabe? E aí o que acontece? Eu votei na Dilma as duas vezes. E eu via, e desde a época do Lula, hein? Não seja desonesto intelectualmente, eu via eles falando lá: nós vamos levar água para o Nordeste, nós vamos terminar a BR-165 lá na casa do caralho, nem é aqui porque eu sou de Minas Gerais, sei lá no Nordeste. E eu pensava: poxa, eu não sou nem dessa região aí não, mas vai beneficiar o nosso povo, né? Vou votar nesses caras. Chegava no ano seguinte, passava 4 anos. Ah, nós vamos levar água para o Nordeste com a transposição de São Francisco. Ah, nós vamos terminar não sei o que, né? Ué, mas você não fez nos 4 anos anteriores? Não, eu votei em você porque você prometeu isso. E foi isso 4 eleições seguidas com essa conversa. E chegou agora, quem que entregou a transposição de São Francisco? Foi o Bolsonaro, não foi? Quem foi que resolveu o outro problema que eu mencionei há pouco? Da BR-165, faltava 30 quilômetros. 30 quilômetros. Começou no governo militar e parou ali, ó, lá na década de 60. Faltava 30 quilômetros. O caminhoneiro levava 20 dias para atravessar aquele atoleiro quando chovia. E o Bolsonaro terminou em 8 meses. E eles nunca fizeram 1 quilômetro. Eles falavam que iam fazer aquilo e não faziam. Então isso é o quê? Desonestidade intelectual. Sabe? Então preste atenção, e vai ficar muito grande o vídeo, eu não vou ficar me prolongando, mas preste atenção nos fatos, seja neutro, como o Buda ensinou. O caminho do meio, analise, use o seu cérebro, não seja um ignorante, porque eu vejo que as pessoas, eu não gosto do Bolsonaro, então tudo que ele fez está ruim. E aí você não usa o seu cérebro. Ele fez coisa ruim? Fez. Entendeu? Mas não quer dizer que o governo dele seja pior do que os outros. É uma crise mundial, o pessoal quer jogar a culpa no governo, mas é uma crise no mundo inteiro. Aí você fala: o Brasil está horrível, ele é um péssimo governante. Mas a crise não é mundial, todos os países estão assim. Não seja desonesto.
entendeu? Então é isso aí, ficou muito longo esse vídeo, provavelmente vai ser o maior vídeo que eu já fiz até hoje, mas eu falei o que eu tinha que falar e eu não tô nem aí para opinião alheia, porque eu tô aqui para passar um pouco de conhecimento. Se você raciocinar e chegar a uma conclusão, ótimo, parabéns, meu trabalho foi cumprido. Se você começar a me xingar e não quiser voltar nunca mais, o problema é seu, eu não posso fazer nada. Um dia você aprende. Valeu, galera, um abraço.